Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Estamos juntos em mais um Devocional Together, mais uma semana juntas aqui. Hoje, começando na terça-feira. Não consegui colocar o nosso vídeo na segunda, foi uma correria para mim, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Amém? E aqui atrás está, né, para você lembrar de que vem aí uma mulher sem mimimi, dia 14 e 15, então, o lançamento do meu livro, e eu estou muito feliz, não posso esconder isso, não vou esconder isso, porque foi Deus que fez. Amém? Essa semana, eu queria compartilhar algo com você que eu estava conversando com o Adro e com os amigos, e eu falei até na mesa ali, né? Bah, isso é um bom tema para o devocional, vou falar isso com as mulheres lá do canal. E chega um momento na nossa vida que nós precisamos baixar a guarda, né? Deixar que Deus faça em nós o que há muito tempo nós estamos esperando dele, mas nós estamos com a guarda levantada. E você há de concordar comigo que quando nós estamos com isso, com essa guarda levantada, sempre com uma atitude de defesa, não tem como Deus encontrar um caminho, um lugar, uma brechinha para ele entrar e tomar esse lugar e fazer com que algo mude em nós, transforme em nós, talvez algo que nós estamos esperando há muito tempo. Os meios de Deus são muitos. Nós sabemos que Deus pode levantar uma voz profética e vir entregar uma palavra para nós. Nós sabemos que Deus pode se revelar em sonho, pode revelar, nós vamos estar ali abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, mas na grande maioria das vezes, Deus vai usar uma pessoa para vir e nos falar algo que precisa ser falado, algo que precisa ser exposto para nós encontrarmos esse caminho de mudança. Ou melhor, para Deus encontrar esse caminho de mudança. Então eu fui para a palavra e eu encontrei 3 versículos na palavra falando exatamente a mesma coisa. Provérbios 3:34, dizendo assim: Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E 1 Pedro 5:5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Todos esses versículos estão falando a mesma coisa. Deus se opõe aos orgulhosos. Não existe um caminho para Deus entrar quando ele esbarrar em orgulho. Quando o orgulho estiver ali naquele lugar, na frente, né? A primeira barreira, Deus encontra uma oposição. Você clama por socorro para o seu casamento, mas você não pede ajuda. Você não expõe para ninguém aquilo que você está passando. Você tem um assunto na sua vida que parece um loop infinito. Já falei várias vezes aqui em diversos devocionais sobre isso. A sua vida parece uma porta giratória. Você começa de um jeito, dá uma volta e para no mesmo lugar. O mesmo assunto sempre. Porque talvez você não aceita aquilo que te falam, né? Ou você não fala. Você não abre para ninguém aquilo que você está passando. Nós precisamos quebrar essa guarda montada, essa proteção que nós mesmos estamos fazendo, muitas vezes revestida de orgulho. Deus, ele é o nosso aliado. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que quando ele encontra o orgulho, ele se opõe, ele vira oposição. Talvez agora você entenda que até hoje você não conseguiu ver a mão de Deus, uma resposta em determinado assunto na sua vida, porque existe uma barreira e Deus se opõe a essa barreira. Essa barreira é o orgulho. Mas a própria palavra diz que essas mulheres, né, as pessoas que quebram o orgulho e não só oram, mas baixam a guarda, tiram as barreiras que ela mesma colocou, não só oram, mas
vão atrás de socorro, de abrir, de expor, Deus concede graça. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o que que é a graça? É favor. É o favor que nós tanto precisamos. Quem somos nós? Quem somos nós sem o favor de Deus? Somos só nós. Somos a nossa força, somos a nossa tentativa, somos a nossa vontade, mas quando nós quebramos o orgulho, entra o favor, já não é mais nós, é o favor, é a graça, é o poder, é a direção de Deus sobre a nossa vida. E Deus só vai encontrar isso em nós quando nós quebrarmos as barreiras, quando nós baixarmos as guardas e estarmos vulneráveis a Deus, vulneráveis às pessoas que nós pedimos socorro, que nós clamamos, que nós não escondemos mais aquele problema, que nós não temos mais vergonha de viver aquele problema. Eu não quero, né? Eu não aceito mais viver esse problema escondida só para mim. Eu quebro esse orgulho, eu me torno vulnerável e o Senhor traz graça sobre a minha vida. Eu quero te incentivar, minha amiga, nessa palavra. Se você tem vivido há muito tempo assim, sabe? Com a guarda levantada e muitas vezes essa guarda revestida de orgulho, você quebrar isso, você baixar essa barreira, estar vulnerável a Deus e os caminhos dele, os caminhos que ele mesmo vai fazer para que você seja alcançada. Para que o favor de Deus alcance a sua vida, alcance o seu casamento, alcance a sua casa e você ser revestida de força, de graça, favor que vem do céu para a sua vida, quando ele encontra esse lugar totalmente aberto, esses caminhos totalmente abertos. Amém? Que essa palavra encontre teu coração, que essa palavra encontre um lugar vulnerável e você receba favor do céu sobre a sua vida. E nós nos encontramos semana que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe.